Mendigo negro ajuda menino chorando, sem saber que seu pai milionário estava observando. Sua vida muda para sempre. O sangue escorreu pelo joelho do menino enquanto seus soluços ecoavam na calçada vazia. Ninguém parou. Ninguém olhou. Para os passantes apressados em Nova York, uma criança chorando era apenas mais um ruído na sinfonia caótica da cidade. Mas para Zoe, mesmo com a fome roendo seu estômago por 2 dias, aquele grito perfurou todas as suas defesas. Ei, pequena, deixe-me ver isso. Zoe se aproximou do menino, ignorando os olhares desconfiados dos pedestres. Seus dedos escuros e calejados contrastavam com a pele pálida do menino enquanto ela examinava delicadamente o hematoma. Com movimentos precisos, ela tirou um lenço surpreendentemente limpo do bolso, sua única posse além das roupas que usava, e o pressionou contra o ferimento. A poucos metros de distância, Richard Montgomery observava a cena imóvel, sua mão instintivamente apertando a pasta de couro italiana de os 5.000. Seu filho correu na frente, tropeçou e agora uma mulher sem teto o estava tocando. Seu primeiro impulso foi intervir, mas algo o impediu. Talvez a delicadeza dos movimentos da mulher ou a maneira como seu filho parou de chorar quase instantaneamente. "O que aconteceu, campeão?" Zoe perguntou, amarrando o cadarço frouxo do garoto. "Parece que você estava com pressa." "Eu só queria ver os pássaros," ele respondeu, apontando para os pombos brigando por migalhas. "Meu nome é Noah." Zoe sorriu, revelando um sorriso surpreendentemente perfeito para alguém que dormia em abrigos lotados quando tinha sorte ou sob viadutos quando não tinha prazer em conhecê-lo, Noah. "Eu sou Zoe." A alguns metros de distância, Richard ficou paralisado. Normalmente, seus seguranças teriam removido qualquer pessoa indesejada que se aproximasse de seu filho. Mas hoje ele havia dispensado a equipe para ter um raro momento a sós com Noah, depois de 3 meses viajando pelos 5 continentes fechando negócios. "Aí está", disse Zoe, terminando de limpar seu joelho. "Não é nada sério. Só tome mais cuidado, ok? Esses tênis são bons demais para serem arranhados." Foi quando Noah perguntou inocentemente: "Por que você está tão sujo?" O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Richard sentiu seu rosto queimar de vergonha, pronto para intervir. Mas a resposta de Zoe o surpreendeu. "Porque nem todo mundo tem tanta sorte na vida, pequena." Ela falou sem autopiedade, apenas afirmando um fato. "Às vezes perdemos nossa casa, nosso emprego, nossa família, mas nunca perdemos nossa humanidade. Lembre-se disso." Essas palavras atingiram Richard como um soco. Apenas 32 dias atrás, durante uma reunião do conselho, ele disse que as pessoas nas ruas escolheram estar lá e que dar esmolas apenas perpetua o problema. Agora ele estava observando uma mulher que claramente não tinha nada, compartilhando sua única posse limpa com um estranho. Zoe se levantou rapidamente, enxugando o rosto para esconder uma lágrima teimosa. Seu estômago roncou alto o suficiente para Noah ouvir, lembrando-a de que ela havia trocado sua última refeição do abrigo por aquele lenço limpo depois de ouvir que uma infecção havia se espalhado entre os sem-teto na área. Pai Noah finalmente avistou Richard e correu em sua direção. "Olha, aquela moça me ajudou." Richard deu um passo à frente, desajeitado em sua postura, normalmente confiante. Zoe já estava recuando rapidamente, como se soubesse qual seria a reação usual à sua presença. "Espere!" Richard chamou, mas ela já tinha desaparecido na multidão. Noah puxou a manga do casaco do pai. Ela estava com fome. "Pai, eu ouvi seu estômago roncando naquela noite." Enquanto a chuva castigava as ruas de Manhattan, Zoe se encolheu sob o pequeno toldo de uma entrada de serviço, sonhando com o que sua vida poderia ter sido se aquela entrevista de emprego, 3 anos atrás, não tivesse terminado com um diretor de recursos humanos dizendo que seu perfil não se encaixava na imagem da empresa, o mesmo diretor que, coincidentemente,
apareceu em Outdoors como o novo vice-presidente de diversidade da Montgomery Enterprises. O que ela não sabia era que naquele exato momento, Richard Montgomery estava usando todo o seu poder e recursos para encontrá-la, movido por algo que não sentia há anos, vergonha de quem ele havia se tornado e determinação para mudar isso. Se essa história de gentileza e indiferença tocou seu coração, certifique-se de se inscrever para descobrir como um simples ato de humanidade desencadearia uma revolução que ninguém, nem mesmo o homem mais poderoso de Nova York, poderia ter previsto. 3 dias se passaram enquanto Zoe enfrentava um novo golpe. O abrigo, onde ela ocasionalmente conseguia uma cama, estava fechado para reformas de emergência, um eufemismo comum quando as autoridades queriam remover moradores de rua de áreas de alto valor antes de eventos importantes. "Você tem 20 minutos para pegar seus pertences", anunciou um policial com fingida indiferença. "Mas para onde devemos ir?", perguntou uma senhora idosa ao lado de Zoe. "Isso não é problema meu", ele respondeu, olhando para o relógio. "O abrigo mais próximo fica a 10 quilômetros de distância." Zoe reuniu seus escassos pertences, uma mochila com 2 mudas de roupa, uma escova de dentes gasta, um diário esfarrapado e um kit de maquiagem barato que ela usava para entrevistas de emprego que nunca levaram a um trabalho. Foi quando Marcos, um assistente social que frequentava o abrigo, deu um tapinha em seu ombro. "Zoe, da Fresh Start Foundation, está contratando pessoas com experiência de vida nas ruas para um novo programa. Vale a pena." Ele entregou a ela um cartão com um endereço. "Por que eu?" Ela perguntou com ceticismo. "Porque você tem algo que não pode ser ensinado, dignidade sob pressão", ele respondeu. "Além disso, vi seu currículo quando você se candidatou ao programa de moradia bacharel em administração, 3 anos de experiência em RH antes de tudo isso." Na manhã seguinte, encharcada pela chuva persistente, Zoe apareceu no endereço que lhe deram. A recepcionista nem olhou para cima quando ela entrou, pingando no chão recém-encerado. "Posso ajudar?", perguntou friamente. "Estou aqui por causa do trabalho na Fundação Restart", Marcus Williams me indicou. A expressão da recepcionista mudou instantaneamente para desprezo. "Tem certeza de que está no lugar certo?", uma voz feminina interrompeu. "Ela está exatamente onde deveria estar." Vanessa Amara Chun, diretora executiva da fundação, apareceu com uma postura confiante e um blazer impecável, estendendo a mão sem hesitar. Em seu escritório simples, sem a ostentação típica das NOS, que gastam mais com aparências do que com resultados, Amara explicou: "Nossa missão é mais do que apenas tirar as pessoas das ruas. É expor o sistema que as coloca lá em primeiro lugar." A conversa foi interrompida pela chegada de Marcos com uma pasta grossa. "Eu estava terminando minha pesquisa sobre a Montgomery Enterprises." O nome atingiu Zoe como um raio. Montgomery, Richard Montgomery Amara confirmado, bilionário autoproclamado filantropo e, ironicamente, um dos maiores investidores em projetos de revitalização urbana que expulsam comunidades vulneráveis de suas casas. Nossa próxima campanha se concentrará nas inconsistências entre sua imagem pública e suas políticas corporativas. O destino tinha um senso de humor peculiar, o pai do menino que ela ajudou dias atrás. "Por que você está me contando isso?", Zoe perguntou. "Porque precisamos de alguém que conheça a realidade das ruas, mas também entenda o mundo corporativo. Alguém que possa expor a hipocrisia." O que Zoe não revelou foi seu breve encontro com o filho de Montgomery. Algo lhe disse para guardar essa informação para si mesma. Nas semanas que se seguiram, enquanto ela coletava depoimentos de pessoas deslocadas pelos projetos da Montgomery Enterprises, Zoe notou algo estranho. O mesmo carro preto frequentemente aparecia onde quer que ela fosse. Mais de uma vez ela sentiu como se estivesse sendo observada. Em seu luxuoso apartamento,
Richard examinou relatórios sobre a fundação, descobrindo com crescente desconforto que suas políticas corporativas estavam diretamente no radar da organização. Noah, brincando no quarto ao lado, ficava perguntando sobre a senhora com o cachecol. "Você a encontrou, papai?" "Ainda não sou campeão, mas estou chegando perto." Durante sua pesquisa, Zoe encontrou um nome familiar nos registros: James Peterson, atual diretor de diversidade e inclusão da Montgomery Enterprises. O mesmo homem que 3 anos antes havia rejeitado sua inscrição com a desculpa de que ela não se encaixava na cultura corporativa. O mesmo homem que, de acordo com os funcionários atuais, vetou sistematicamente candidatos de minorias para cargos de liderança enquanto construía uma fachada de inclusão. Seu diário de farrapos não era apenas um local de desabafo. Era um registro meticuloso de um sistema quebrado visto pelos olhos de alguém que o havia experimentado em sua forma mais crua. Nomes, datas, sutilmente codificados, comentários discriminatórios que ela havia recebido em dezenas de entrevistas de emprego. E agora, com os recursos da fundação, essas observações estavam começando a tomar forma como evidências concretas. O que ninguém percebeu quando os caminhos de Zoe e Richard, inevitavelmente, convergiram, foi como uma simples mochila gasta carregava as sementes que poderiam derrubar um império. Enquanto ele a procurava, movido por uma consciência tardia, ela silenciosamente compilou o dossiê que exporia as contradições fundamentais de um sistema que ele ajudou a construir. Às vezes, as pessoas mais perigosas não são aquelas com poder, são aquelas que não têm mais nada a perder. A Conferência Anual de Diversidade e Inclusão da Montgomery Enterprises foi o evento mais hipócrita do mundo corporativo. De acordo com Zoe, naquele luxuoso auditório, sob luzes suaves e faixas inspiradoras proclamando inovação por meio da diversidade, centenas de executivos aplaudiram quando James Peterson subiu ao palco. Como diretor de diversidade, tenho o prazer de anunciar que nossa empresa aumentou a contratação de profissionais de grupos minoritários em 75% no último ano. Ele proclamou exibindo gráficos impecáveis na tela grande. Na última fileira, Zoe registrou tudo discretamente com um pequeno dispositivo fornecido pela Fundação Ramico. Sua presença lá como representante de uma ONG parceira foi cuidadosamente orquestrada por Amara após semanas de preparação meticulosa. Richard Montgomery assistiu ao evento do lado direito do palco, desconfortável. Desde que conheceu Noah, algo nele mudou. Suas investigações sobre Zoe o levaram a descobrir não apenas sobre sua busca, mas também sobre as práticas questionáveis de sua própria empresa. Agora Peterson continuou. Tenho orgulho de convidar representantes de nossas organizações parceiras para um painel sobre inclusão social. Zoe respirou fundo e caminhou em direção ao palco junto com outros 3 representantes. Quando Peterson a viu, seu sorriso vacilou. Por um segundo tão breve que somente alguém que estivesse esperando por essa reação teria notado "Bem-vindos", ele disse controlando a voz. Começaremos com uma breve introdução de cada organização. Quando chegou a vez de Zoe, ela se levantou calmamente. Meu nome é Zoe Williams. Há 3 anos fiz uma entrevista nesta empresa para o departamento de RH. Um silêncio desconfortável se instalou. Este não era o roteiro combinado. Na época, o Sr. Peterson me informou que meu perfil não condizia com a imagem da empresa. Sua voz permaneceu firme. 3 meses depois, perdi meu apartamento. 6 meses depois, eu estava nas ruas. Peterson tossiu nervosamente. Acho que estamos saindo do assunto. Nas ruas. Zoe continuou como se não fosse interrompida. Eu mantive um diário detalhado de cada pessoa em uma situação semelhante à minha, antigos profissionais. Qualificados, a maioria negros e latinos, rejeitados por não se encaixarem nas culturas corporativas. Richard Montgomery sentou-se ereto em sua cadeira, finalmente reconhecendo quem era essa mulher. A mesma mulher que ajudou Noah.
A mesma mulher que ele estava procurando há semanas. Enquanto a Montgomery Enterprises proclama a inclusão, Zoe continuou apertando um botão em seu celular. Seus executivos falam uma língua diferente em particular. Na tela grande, um vídeo apareceu James Peterson em uma reunião interna, rindo, enquanto dizia: "Claro que precisamos de diversidade em nossos folhetos promocionais, mas não necessariamente na sala de reuniões." Outro clipe mostrou o mesmo homem comentando: "Coloque um pouco de cor nos níveis mais baixos para cumprir as cotas, mas mantenha o núcleo estratégico. Você sabe que os murmúrios no auditório ficaram mais altos." Peterson empalideceu. "Isso foi editado completamente fora de contexto." "Tenho as gravações completas", respondeu Zoe calmamente, bem como documentos mostrando como, sob sua liderança, 89% dos candidatos negros qualificados foram rejeitados com a mesma justificativa "vaga usada comigo." A tela agora exibia uma série de e-mails internos, mensagens e formulários de avaliação com padrões claros de discriminação. Richard se levantou e caminhou em direção ao palco com passos determinados. Peterson, suando, olhou freneticamente entre Zoe e seu chefe. "Sr. Montgomery." "Isso é claramente uma tentativa de silenciar Richard", interrompeu sua voz ecoando pelo microfone. Por um momento, Zoe temeu que ele estivesse lá para defendê-lo. Em vez disso, ele se virou para o público. "Como CEO da Montgomery Enterprises, assumo total responsabilidade por essas falhas. Não apenas falhas políticas, mas falhas morais." Todo o auditório congelou. Richard Montgomery nunca admitiu erros publicamente. "Senhorita Williams", ele continuou olhando diretamente para Zoe, "você nos mostrou hoje o verdadeiro significado de coragem e integridade, qualidades que ironicamente afirmamos valorizar nesta empresa." Peterson tentou escapar discretamente, mas Richard o segurou pelo braço. "James Peterson foi oficialmente dispensado de suas funções com efeito imediato. E amanhã começaremos uma auditoria completa de todas as nossas contratações e promoções." Práticas. Virando-se para Zoe, ele disse mais calmamente: "E eu tenho uma dívida pessoal com você que gostaria de discutir em particular." Nos bastidores, depois que a conferência caiu no caos, Richard encontrou Zoe organizando suas anotações. "Noah pergunta sobre você todos os dias", ele disse simplesmente. Ela olhou para ele surpresa. "Como você? Meu filho insiste que você é a senhora do cachecol. O cachecol que você usou para limpar o hematoma dele. Estou procurando por você há semanas. À medida que o império corporativo de Montgomery passava por um terremoto de mudanças nas semanas seguintes, com demissões de alto escalão e reestruturações completas, poucos perceberam a verdadeira ironia da situação. O homem que construiu seu império pregando a meritocracia finalmente entendeu que o verdadeiro mérito não vinha do privilégio acumulado, mas da resiliência forjada na adversidade. O que ninguém poderia ter previsto era como esse confronto transformaria não apenas a vida de Zoe ou as políticas da Montgomery Enterprises, mas fundamentalmente o coração de um homem que pela primeira vez viu claramente o mundo além de sua bolha de privilégio. E à medida que as consequências dessa revelação pública se espalhavam como ondas pelo mundo corporativo, uma pergunta permanecia: o que aconteceria quando o menino Noah descobrisse que seu herói e a moça do cachecol tinham muito mais em comum do que qualquer um poderia imaginar? 6 meses após a conferência que abalou o mundo corporativo, a revista Forbes publicou uma história intitulada A Transformação de Montgomery. Como uma mulher sem teto revolucionou um império. A história de capa apresentava Zoe Williams, agora diretora de impacto social da Montgomery Enterprises, ao lado de Richard Montgomery, em um projeto habitacional desenvolvido pela empresa. A primeira vez que vi Zoe, ela estava ajudando meu filho enquanto eu estava paralisado, disse Richard na entrevista. Naquele momento, ela era invisível para o mundo corporativo que eu representava. Hoje,
Ela é a voz mais importante em nossa mesa de tomada de decisões. O novo Centro de Treinamento Profissional de Montgomery, localizado exatamente onde o abrigo havia sido fechado para reformas, agora oferecia treinamento em moradia temporária e emprego garantido para pessoas em situações vulneráveis. O programa, chamado Projeto Lenço, por sugestão de Noah, já havia reintegrado mais de 200 pessoas à força de trabalho. Enquanto isso, James Peterson enfrentava um processo movido por ex-funcionários e candidatos a emprego discriminados. Sua carreira estava efetivamente encerrada. Nenhuma empresa respeitável arriscaria contratá-lo após revelações de conduta discriminatória sistemática. Em uma ironia que não passou despercebida nas mídias sociais, ele agora estava procurando trabalho usando o mesmo sistema que havia manipulado. Contra os outros por anos, o preconceito tem um custo que vai muito além do moral, explicou Zoe em uma palestra no TED que se tornaria viral. Quando as empresas rejeitam talentos com base na aparência, raça ou origem, elas não destroem apenas vidas individuais, mas comprometem seu próprio potencial de inovação e crescimento. A parceria entre a Fundação Ramico e a Montgomery Enterprises se tornou um modelo estudado em escolas de negócios. A Mara Chun, agora uma consultora regular do conselho de diretores da empresa, costumava brincar. Eles tentaram nos comprar para nos silenciar. Acabamos comprando a alma deles e ela valeu muito mais do que imaginávamos. Em uma tarde de outono, enquanto supervisionava a inauguração de um novo espaço comunitário, Zoe recebeu uma mensagem inesperada. Uma mulher que havia sido recentemente acolhida no programa escreveu: "Você não me conhece, mas há 3 anos você me deu o último pedaço do seu sanduíche em um abrigo. Você disse que eu precisava mais do que você. Eu nunca esqueci. Hoje sou a próxima na fila para recomeçar." A corrente de bondade que Zoe havia iniciado mesmo em seus momentos mais difíceis, agora se multiplicava por vidas que ela nunca imaginou tocar. Em casa, sim, ela agora tinha uma casa própria. Zoe mantinha emoldurado o pequeno lenço que usara para limpar o joelho de Noah, agora lavado e guardado como um símbolo de uma transformação impossível de prever. Noah agora com responsabilidades auto-atribuídas no projeto. O lenço frequentemente acompanhava Zoe em suas visitas aos centros. Quando eu crescer, ele confidenciou a ela um dia: "Quero ajudar as pessoas como você faz. Você já faz." Zoe respondeu: "Você sabe como?" "Como?" Ele perguntou curioso, ao ver pessoas que os outros fingem não ver. Richard observando de longe enquanto seu filho interagia com a mulher que havia redefinido completamente seus valores, refletiu em como um único momento de indecisão, aqueles segundos em que ele hesitou antes de intervir. Quando Zoe ajudou Noah, mudou o curso de inúmeras vidas, incluindo a sua. Há uma lição que aprendi com tudo isso. Richard compartilhou durante um jantar beneficente que arrecadou milhões para moradias sociais. Privilégio não é apenas o que você tem, mas o que você nunca teve que pensar. Passei décadas construindo muros para proteger minha fortuna, quando eu deveria estar construindo pontes para compartilhar oportunidades. A verdadeira transformação, no entanto, estava nos pequenos detalhes. Richard agora sabia os nomes de todos os trabalhadores da manutenção. Noah dividia seu almoço com colegas menos afortunados, e Zoe agora carregava não apenas um diário de injustiças, mas um plano estratégico para corrigi-las sistematicamente. Algumas pessoas me perguntam se me sinto satisfeita por ter vencido Zoe, disse durante uma entrevista. Mas esta nunca foi uma batalha para ganhar ou perder. Tratava-se de restaurar o equilíbrio. A verdadeira vitória não está em derrotar seus oponentes, mas em transformá-los em aliados. A história de uma mulher que foi da calçada para a sala de reuniões ressoou muito além das fronteiras de Nova York. Nas escolas, empresas e comunidades, o efeito Zoe inspirou uma nova abordagem à diversidade, não como uma obrigação estatística, mas como uma vantagem estratégica e um imperativo moral. Em seu aniversário de 1 ano na empresa,
Zoe recebeu um presente incomum de Richard e Noah. Uma pequena caixa contendo um novo lenço imaculadamente branco com um bilhete simples para o próximo novo começo. Seus olhos se encheram de lágrimas quando ela percebeu a profundidade do gesto. Não era apenas um símbolo de como sua vida havia mudado. Era um lembrete de que a transformação genuína sempre começa com simples atos de humanidade, mesmo quando o mundo inteiro parece ter virado as costas para você. Naquela noite, olhando para a cidade que uma vez a rejeitou e agora a celebrava, Zoe entendeu que a verdadeira justiça não é punir aqueles que cometem erros, mas criar um mundo onde esses erros se tornam cada vez mais difíceis de cometer e cada vez mais fáceis de corrigir. E enquanto as luzes de Manhattan brilhavam contra o céu noturno, uma verdade simples pairava no ar. Às vezes, o ato mais revolucionário não é derrubar impérios, mas transformá-los de dentro para fora com a mesma gentileza com que você limpa os arranhões de um estranho.